Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje batendo um papo com o Rossandro Klinger, esse paraibano, psicólogo, palestrante, escritor, que tem ali, enfim, estudado, mergulhado e dado um pouco da contribuição nessa discussão sobre o comportamento humano aqui. Rossandro, imunidade emocional, você está com esse curso aí na praça, né? Vou usar a expressão assim. Quantas doses para garantir essa imunidade? Na verdade, assim, primeiro, imunidade não é invulnerabilidade. Imunidade não significa dizer que eu não sinto dor, mas que eu não paraliso nela. Imunidade não quer dizer que eu não sinto saudade, mas ela não me destrói. Imunidade não quer dizer que eu não tenha dias difíceis, que eu não tenha dia que eu grite e surte, mas eu não paraliso. Significa dizer que eu passo pelas emoções, mas eu não estaciono. Eu posso ficar triste, mas eu não preciso estacionar na tristeza. Eu posso me desesperar em algum momento, mas eu não posso paralisar e estacionar no desespero. Eu preciso ter a capacidade de me permitir sentir as dores da vida, mas não me fixar nessas dores e continuar, porque a vida tem os altos e baixos comuns. É nesse sentido, para não parecer que a gente está blindando as pessoas, e que não é isso que existe. As pessoas não são invulneráveis, nós somos humanos. E isso, na verdade, é a nossa grandeza, a nossa vulnerabilidade. Faz com que nós tenhamos necessidades uns dos outros. E exatamente porque nós temos a capacidade de nos conectarmos e criarmos laços afetivos, é que nos juntamos e quase 8 bilhões de seres humanos habitam um planeta construindo um pacto civilizatório. Não é perfeito, mas nenhum animal na face da Terra consegue isso. Nós conseguimos, porque a nossa fragilidade nos obriga a vivermos em função um do outro. Nesse momento, sobretudo, a necessidade de aumentar a nossa rede de apoio, de amigos, de pessoas que nós amamos, dos que continuam conosco, da nossa experiência com o sagrado, espiritual, com Deus, é muito importante para que a gente possa reforçar a nossa capacidade de suportar. Lembrando que na madrugada, a hora mais escura, né? E João Pessoa é pródiga nisso, porque muitas vezes eu vou pegar voo aí no início da manhã, quando dá 4h50 o sol está nascendo, né? Na hora mais escura da madrugada é quando está muito próximo do raiar do sol. Assim também é a vida. Nós passamos por dores tão maiores no passado, né? Guerras que nós provocamos, não um vírus nos matando, mas a nossa incapacidade de conviver nos levou a 2 guerras que matou muito mais vidas do que esse vírus vai matar. E nós sobrevivemos enquanto civilização a isso, superamos essas dores, filmamos, contamos essas histórias, aprendemos com elas para não repetir os mesmos erros, que também vai acontecer nesse momento. Então, a imunidade não é invulnerabilidade, mas é a capacidade de reagir às dores que acontecem na vida. E você tem dito, inclusive, faz questão de dizer assim, né, não se cobre tanto estar bem 100%. Às vezes a pessoa, olha, eu não estou muito bem, há certo uma cobrança de nós estarmos 100% o tempo todo, integralmente, felizes, alegres e para cima. Só essa expectativa já gera uma má sensação. Isso é loucura. Isso é sintoma de loucura. Você querer estar bem o tempo inteiro, você no mínimo é uma pessoa indiferente à dor do mundo. Porque mesmo que todo mundo que você ama esteja bem, que todo mundo que você ama não tenha um problema financeiro, se tiver um mínimo de compaixão, você sente a angústia do mundo. Você sente que aumentou o número de pessoas nos sinais. Você percebe, né, as pessoas dormindo debaixo de pontes. Você percebe as pessoas pedindo ajuda em tudo que é lugar. Então não dá para ser indiferente a tudo isso. Então, assim, querer ser feliz o tempo inteiro, querer realizar todos os desejos, querer tudo que se tem como ideia, é um dos sintomas da loucura do mundo atual. Nós temos que aceitar a nossa vulnerabilidade. E eu dizia mesmo no começo do Quarentena Sem Pirar, que é muito normal estar normal em tempo de anormalidade. É muito normal você oscilar em tempo de oscilação. Então, tem dia que a gente amanhece bem, aí dá 2 horas alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, sabe, fulano, foi entubado, aí você fica mal, né? E no final do dia, fulano saiu do hospital, você fica bem. Então, a gente está oscilando, gente. É muito natural, num momento como esse, oscilar muito. E a gente tem uma sensação, assim, da dor que está tomando conta de muitas pessoas e é muito natural. Então, aceitar isso também não quer dizer que eu tenho que ficar num desequilíbrio, mas se eu vou me cobrar, eu vou me comparar com os outros e achar, não, tem tanta gente superando e sair de boa e eu não. Não tem isso de superando de boa, gente. Não vai se comparar. Compara com você mesmo, que recursos você tem construído, cada um tem sua história e sua trajetória. Como diz Caetano, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, dá conta da tua vida, da forma como você está reagindo a tudo isso. Tá.
Rossandro, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem polêmica do ponto de vista. O tema é polêmico, que gera aí discussão, beligerância e tudo. Você, enfim, fica à vontade aí para entrar especificamente no mérito da divergência, mas eu queria que você analisasse um ponto específico que é sempre usado como argumento. Eu estou falando do fechamento das igrejas, eu estou falando do debate sempre sobre fechamento das igrejas, e aí não quero ficar em estado nenhum, estou falando no geral, enfim, estados que decretaram em algum momento, fecha as igrejas, não pode ter celebração, não pode ter culto, não pode ter missa, e os defensores da abertura e da impossibilidade de fechar em qualquer momento as igrejas falam que elas são hospitais da alma, que fazer isso num momento como esse é uma tragédia em cima da tragédia, enfim. Qual é a sua leitura em relação a isso? Quando você acompanha tudo isso, qual é a leitura que você tem em relação a isso? E principalmente do ponto de vista psicológico, é de fato fechar um hospital da alma em meio a um momento de doença mental e emocional muito forte? É porque assim, se você imaginar que o contágio do vírus acontece pela aglomeração, então essa para mim, nesse momento, é a situação preponderante, né? Você me permite pegar aqui um trecho de Martinho Lutero, quando aconteceu algo semelhante? Vamos lá. Rapidinho, para você ter uma ideia do que Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante, que hoje são nossos irmãos evangélicos, disse a respeito disso, tá? Que aí a gente tem uma noção de o que aconteceu quando ele estava naquele momento lá. Eu vou ver se eu consigo chegar aqui rápido. Enquanto isso, deixa eu ir agradecendo aqui, Rossandro. Você vai pegando as pessoas que estão... Deixa eu agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram da TV Arapuã, pelo próprio, enfim, Instagram aqui, encaminhando mensagens, pelo WhatsApp. Agradecer o carinho. Na verdade, infelizmente, a gente não vai ter muitas perguntas, inclusive, para Rossandro. É sempre assim, quando a gente bate um papo com ele, quando a gente entrevista, sempre gera essa expectativa, na verdade, que ele consiga responder um monte de perguntas e de demandas que as pessoas têm, mas dificilmente a gente consegue, em função do tempo, colocar aí todas as perguntas. Eu queria já, enfim, sem querer citar nomes aqui, agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse bate-papo e destacando e elogiando naturalmente, como sempre, a conversa aí de Rossandro Klinger, ele que no finalzinho, a gente está terminando aqui no finalzinho, acho que ele tem novidades aí também. De algum projeto pessoal. O que acontece é o seguinte, porque era uma discussão, essa discussão se fecha os templos religiosos aconteceu na gripe espanhola, aconteceu na peste negra, aconteceu em vários períodos de pandemia ao longo da história humana, certo? Em 1527, houve uma peste em Wittenberg, onde Lutero estava. E ele escreveu uma carta intitulada Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal. E o que é que Lutero diz? Devo evitar lugares e pessoas onde minha presença não seja necessária para não ser contaminado, e assim, porventura, infectar ou poluir outras pessoas, e assim causar morte como resultado de minha negligência. Se Deus desejar me levar, Ele certamente me encontrará, e eu fiz o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável por minha própria morte, ao me contaminar na aglomeração, ou pela morte de outra pessoa ao aglomerar desnecessariamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todas as pandemias geram a mesma discussão. Aí a gente tem uma questão aqui. Primeiro, o hospital das almas, o templo, ele é importante, os templos religiosos de todas as confissões são muito importantes para os adeptos das religiões, mas todas as religiões também chegam muito claramente dizendo que o grande templo é o nosso próprio ser, é a nossa própria alma. E que o encontro com Deus não necessariamente, sobretudo numa época dessa, necessita de um lugar físico, porque eu posso, da minha casa, encontrar com Deus. A gente está fazendo entrevista aqui por internet, a gente pode fazer parte de uma missa, de um culto, de uma reunião espírita, de uma reunião mormon, adventista, por internet. E Deus, que Ele é onisciente, é onipotente e onipresente, não vai me encontrar só num templo. Né? E que agora a grande questão é uma questão de saúde pública, e por isso esse afastamento não é uma luta contra a fé, né? Que sempre gera, como você está vendo aqui, 1527, a mesma discussão. Século XVI. E aqui, século XVI. E aqui era, fique em casa para não provocar sua morte sem necessidade ou provocar a morte de alguém, porque agora esse é a necessidade. E o acolhimento da presença de Deus acontece na sua própria casa. Tá aí, direto de Campina Grande, Rossandro Klinger. Tempo da sessão esgotada, terminamos. Rossandro, mais uma vez eu queria agradecer aí
a sua disponibilidade, está sempre batendo um papo conosco e, naturalmente, contribuindo e ajudando aí com a saúde mental de tantas pessoas. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, um grande abraço a todas as pessoas que estão dando o carinho da audiência, porque afinal hoje o tempo e a atenção das pessoas é algo muito precioso. Bom demais. Tá aí, Rossandro Klinger, orgulho, como sempre, aqui da nossa Paraíba. A você o nosso abraço, a gente vai ficando por aqui. Você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.